Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal UziMaker e nesse vídeo eu vou adicionar uma segunda porta paralela no Mac 3. Estou usando esse computador Dell que já vem com uma porta paralela e vou adicionar uma segunda usando a entrada PCI Express. Essa plaquinha ela é paralela e serial, mas como eu só tenho interesse no paralelo, eu desconectei os encaixes do serial. E vou colocar aqui no computador. Essa entrada aqui é a entrada PCI Express e essas outras são PCI, né? A PCI Express é mais atual, mas tem as duas. E essa placa é vendida tanto para a PCI Express quanto para a PCI. Depende do modelo. Esse computador veio com esse adaptador, né? Ele só faz mudar a posição. Vai ficar encaixado aqui para eu poder deixar a porta paralela na vertical. Mas também pode ser colocado direto aqui na placa. Só que aí ela fica na posição horizontal. Como eu tenho o adaptador, então eu vou usar ele. Então fica assim. Vamos ligar agora e testar no Mac 3. Conectei tudo aqui. E vou mostrar o que a gente tem que fazer no Mac 3 para ele reconhecer a outra porta paralela. Aqui no Mac 3, em configurações, a gente vai em portas e pinos. E nessa primeira aba que abre aqui, a gente tem a porta 1 e a porta 2. Geralmente a porta 1 já vem marcada e com o endereço dela. Aí vem automático. Mas para colocar a segunda porta, a gente vai ter que marcar aqui e vai ter que saber o endereço, né? No caso, o endereço da placa que a gente instalou. E para achar esse endereço, a gente tem que ir lá nos dispositivos. Aqui em meu computador, clica com o botão direito em gerenciar e aqui gerenciar dispositivo. E vai ter a lista de dispositivos, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a nossa placa que foi instalada. E aqui são as portas de comunicação. A porta paralela que já vem com o computador, ela fica nessa LPT1. E a gente consegue ver aqui o endereço dela. 378, que é o que está lá no Mac 3. Ele já vem com esse 378 marcado. Aí para a segunda porta paralela, ela está aqui nesse com 1, mas aqui não aparece o endereço, aparece um outro endereço que não funcionou. Eu achei aqui nesse dispositivo que está logo acima da placa que foi instalada. Aí aparece aqui esse D8FC. Esse é o endereço da placa. Ela só funcionou quando eu coloquei esse endereço. Então vamos colocar lá para ver funcionando. É aqui em configurações, portas e pinos, a gente vai botar o endereço. Esse 0x a gente não apaga e bota o que tinha lá. D8FC.
aplicar, ok. Agora ela já está funcionando, mas como não tem nada configurado nela ainda, eu vou configurar aqui o M4, né, nos sinais de saída. No caso vai ser no pino 16 da segunda porta. No pino 16 não, no pino 17, né, da segunda porta, que é o pino que é conectado ao relé. E aqui na porta a gente vai ter que colocar a porta 2, que é da segunda porta paralela. Aplicar, ok. Agora já está funcionando. Eu adicionei aqui na tela do Mac 3 um botão CCW, que faz a função do M4, né? Ligar sentido reverso. E quando eu clicar, ele vai ativar a outra porta paralela. Agora o M4 ativa o pino 17 da segunda placa. E o M3 está no pino 17 da outra placa. Como nesse não está ligado no inversor, ele só está acionando o relé. Mas o outro liga a placa. Então, por que usar uma segunda porta paralela? Uma porta paralela, ela é limitada a 17 pinos de entrada e saída, sendo 5 pinos de entrada e 12 pinos de saída. E para algumas funções a gente vai precisar de mais entradas e mais saídas. Então, com as duas portas paralelas, a gente vai ficar com 34 pinos no total, sendo 10 pinos de entrada e 24 pinos de saída, podendo controlar os 6 motores que o Mac 3 permite controlar. E a gente também pode aumentar as quantidades de entrada, né? Tem essas 10, que são 5 em cada placa, que já vem dela mesmo. E a gente pode trocar do pino 2 ao 9, que são saídas, a gente pode trocar eles para entradas. Mas isso só na segunda placa. A primeira placa não permite fazer essa troca. Então a gente pode ficar também com 18 entradas e 16 saídas. Aí para fazer essa modificação é bem simples. Vem aqui em configurações, portas e pinos. E aqui onde tem a segunda porta, a gente marca essa opção aqui, que diz que do pino 2 ao 9 vão ser entradas. Se ficar desmarcado, vai ser saída. Aí temos essa opção também. O torno já está bem bacana até agora, mas eu quero adicionar uma ferramenta acionada no torno, que é uma ferramenta rotativa. Vou colocar ela nessa parte de trás, né? E para isso vou precisar controlar a posição da placa. Então vai ser mais um motor, mais uma saída para motor. Eu já estou usando 3, que é o eixo X, o Z e o A para mover a torre. Então vou precisar do eixo B para fazer o controle de posição da placa. E talvez também eu vá colocar um eixo Y. Porque quando eu precisar, um exemplo, fazer um sextavado, a gente vai precisar que ele também se mova. Ou eu teria que fazer uma interpolação, né, entre o eixo B e o eixo X. Mas eu não sei se eu consigo fazer essa interpolação com a programação, né? Esse torno que faz isso, ele já tem uma função própria,
que não vai ter no Mac 3. Então, se eu não conseguir fazer isso, eu vou ter que adicionar também o eixo Y. Então, a máquina vai ficar multi-eixos. Para isso, eu vou precisar de outra porta paralela. Vou conectar agora o eixo A na segunda porta paralela para a gente fazer um teste movendo os eixos em diferentes placas. Passei aqui a ligação do eixo A da primeira placa para a segunda placa, para a gente ver ela movendo o motor com a segunda placa. Mas para isso a gente precisa mudar as configurações aqui no Mac 3. Portas e pinos, saídas de motor. Aqui no eixo A a gente tem que mudar para a porta 2. Aí os movimentos de X e Z está na placa 1 e o movimento da torre, que é o eixo A, está na placa 2. Vou fazer um referenciamento. Vou fazer algumas trocas. Esses movimentos foram só para mostrar que as duas placas trabalham bem em conjunto, mesmo estando com os eixos em placas diferentes. Também vou adicionar botões físicos, que vai usar as entradas que sobraram da placa 1. Então, se não fosse a placa 2, eu ia ficar sem mais nenhuma entrada para usar para alguma outra coisa. Tem as placas USB, que ela já teria mais entradas e mais saídas. Porém, tem algumas funções que não funcionam no Mac 3 com placa USB. Tipo o rosqueamento. Na placa de porta USB não funciona o rosqueamento. E só uma placa paralela fica limitada. Então agora usando duas portas paralelas vai tirar as limitações da máquina. Também pretendo fazer isso de adicionar mais uma porta paralela no Linux CNC, mas ainda não consegui fazer a instalação do drive da placa PCI Express. O Linux é um pouco mais complicado de trabalhar e eu só comecei a mexer com Linux agora depois de usar o Linux CNC. Então não sei muita coisa. Mas também quero fazer isso porque as opções de placa para o Linux são muito caras e fica inviável. Eu conseguindo instalar uma segunda porta paralela no Linux também vai resolver muito o problema de limitação da placa, porque a gente precisa de um encoder com a fase A, a fase B e o index. Então já usa aí 3 sinais de entrada só para o encoder. A outra entrada usa no home e fica sobrando apenas uma entrada. Então fica bem limitado. Esse vídeo foi mais para mostrar essa possibilidade de ter duas portas paralelas no Mac 3. Nunca vi ninguém falando sobre isso também. Então achei interessante trazer esse conteúdo. Depois vou tentar fazer uma base
dessa que comporte as duas placas paralelas para ficar mais organizado. É isso aí. Valeu, pessoal.